O conservadorismo é um termo utilizado para descrever posições político-filosóficas alinhadas com o tradicionalismo e a transformação gradual, que em geral se contrapõe a mudanças de determinado marco econômico e político institucional, ou no sistema de crenças, uso e costumes de uma sociedade. Os conservadores consideram que o individualismo e as promessas de liberdade restrita conduzem ao estatismo e ao totalitarismo. Para eles, a dissolução da sociedade realmente existente e das suas instituições tradicionais intermédias gera um vazio que abre caminho ao crescimento da máquina estatal. Assim, os conservadores fazem apologia desses corpos intermédios, família, igreja, comunidade, e em oposição tanto ao individualismo como ao estatismo. O termo conservador denota a adesão a princípios e valores atemporais, que devem ser conservados a despeito de toda mudança histórica. Por exemplo, a noção de uma ordem divina de cosmos ou a de uma natureza humana universal permanente. Para os conservadores, as melhores instituições sociais e políticas não são aquelas que são inventadas pela razão humana, mas sim as que resultam de um lento processo de crescimento e evolução ao longo do tempo. Sua participação na política interna inglesa foi igualmente relevante. Ele defendeu a restrição dos poderes reais e introduziu novos conceitos constitucionais referentes aos partidos e seus respectivos membros. Burke ainda é lembrado por apoiar causas como a Revolução Americana e a emancipação católica. No século XIX, ele inspirou tanto os conservadores quanto os liberais. Subsequentemente, no século XX, Burke foi amplamente reconhecido como o fundador do conservadorismo moderno. O conservador acredita que existe uma ordem moral duradoura. O conservador adere ao costume, à convenção e à continuidade. Os conservadores acreditam no que pode ser chamado o princípio da prescrição. Conservadores são guiados por seu princípio da prudência. Os conservadores prestam atenção ao princípio da diversidade. Os conservadores se purificam por seu princípio da imperfeição. Conservadores estão convencidos de que a liberdade e a propriedade são intimamente relacionadas. Conservadores suportam ações comunitárias voluntárias, tanto quanto se opõem ao coletivismo involuntário. O conservador percebe a necessidade de prudentes restrições ao poder e às paixões humanas. O pensador conservador compreende que essas permanências e mudanças devam ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa. José Guilherme Melchior foi um crítico literário, diplomata e sociólogo brasileiro. Ele foi um pensador que se definia politicamente como liberal social. Roberto de Oliveira Campos foi um economista, diplomata e político brasileiro. Ele intensificou sua posição aberta ao doutrinário liberal, defendendo a tese de que um país só pode ter liberdade política com a liberdade econômica. Paulo Francis foi um jornalista, crítico de teatro, diretor e escritor brasileiro. Após fazer de Roberto Campos seu alvo por 10 anos, Paulo teve uma mudança ideológica. José Oswaldo de Meira Pena é um escritor e diplomata liberal brasileiro. É um dos expoentes do liberalismo e do conservadorismo no Brasil, além de ter sido um dos maiores defensores da criação de cursos universitários e de centros de estudos dedicados à análise das relações internacionais do Brasil. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho é um escritor, jornalista, filósofo e astrólogo brasileiro. Atua nas áreas de filosofia, astrologia e ciências políticas, sendo dos principais nomes do discurso neoconservador brasileiro.
Foi militante comunista na juventude, mas decepcionou-se com a ideologia e tornou-se anticomunista convicto. Reinaldo Azevedo é um jornalista político brasileiro de orientação política conservadora, ou segundo ele próprio declara, inserido no campo da direita liberal e democrática. No entanto, seus antigos aliados o acusam de engrenar-se à esquerda. Logo após as eleições presidenciais de 2014, um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar mostrou um aumento do número de parlamentares ligados a segmentos mais conservadores, entre eles militares, policiais, religiosos e ruralistas, na nova composição do Congresso Nacional. A Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade é uma organização de inspiração católica tradicionalista, fundada primeiramente no Brasil em 1960 pelo professor catedrático e deputado federal constituinte em 1934, escritor e jornalista católico paulista Plínio Corrêa de Oliveira. Ela é pautada na tradição católica e no combate às ideias maçônicas, socialistas e comunistas. A sociedade baseia-se na obra Revolução e Contra-Revolução e propõe uma vigorosa reação com base no amor, à ordem cristã e na aversão à desordem.